Se os mortos não ressuscitam, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. 1 Coríntios 15, 32. Afinal, qual o sentido da nossa vida? Qual o sentido da vida nesse mundo? A Bíblia fala que nós somos peregrinos desse mundo, nós estamos de passagem, viajantes nesse mundo. E se nós somos peregrinos nesse mundo, se nós somos forasteiros nesse mundo, então existe um outro lugar, existe uma origem de onde nós saímos e para onde nós iremos. Esse mundo é só uma passagem, é só um caminho. E Paulo aqui, ele está chamando a igreja de Corinto a pensar sobre isso. Afinal, qual é o sentido da vida? Se o Jesus, ele não morreu, não houve um sacrifício vicário e ele não ressuscitou para que possamos viver na eternidade com ele, qual o sentido dessa vida? Então ela não tem sentido, vamos viver o hoje, vamos viver o caperdinho, vamos viver sem preocupação nenhuma com o amanhã. Infelizmente, esse é o modo de vidas, é o modus operandi de muitas pessoas hoje. Mas o cristão não deve andar com esse pensamento. O cristão ele sempre deve viver o melhor, porém pensando na eternidade. Ele deve caminhar de acordo com a eternidade, caminhar, seguir os trilhos que levam para a eternidade, por mais que isso seja difícil. Paulo exorta dessa forma aqui, mas Paulo não está sozinho com esse pensamento. O próprio Jesus Cristo mostrou isso em parábolas, que nós podemos ver no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, mais precisamente no versículo 36, em que ele conta a parábola de um rico insensato. E ele, na verdade aqui, Jesus ele não vai estar condenando a riqueza. A riqueza na Bíblia, em momento algum, ela é condenada. O que é condenado é o pensamento, que muitos têm por causa da riqueza. O pensamento que muitos têm para atingir a riqueza. A riqueza em si, ela é uma bênção. A riqueza em si, ela pode ser usada como forma de glorificar a Deus. Isso ninguém tem dúvidas. Mas nessa parábola, Jesus está condenando o pensamento de alguém que vive uma bênção nesse mundo, mas não pensa nem um pouquinho no amanhã. E o principal, ele condena o que a pessoa pensa em relação ao ponto que ele chegou, que isso não vem de Deus, que isso é ele que produziu. Então, nesse versículo a gente lê que Jesus fala da seguinte forma, a parábola do rico insensato. Então ele propôs uma parábola dizendo, e aqui eu gostaria de chamar os irmãos para prestar atenção nos pronomes possessivos. O que é pronome possessivo? É tudo que traz para o eu. Tudo que coloca eu no centro. Por exemplo, nós vamos ver aqui, eu vou fazer isso, eu pensei, o que eu farei com o meu, então tudo que é meu, eu vou, são pronomes possessivos. Isso mostra a mentalidade de alguém que atribui a si mesmo tudo e que talvez é até individualista. Mas vamos lá. Então lhe propôs uma passagem dizendo, o campo de um homem rico havia produzido com muita fartura, e ele pensava consigo mesmo, que farei, pois não tenho onde guardar o que colhi. Então disse, eu vou fazer isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo, armazenastes muito bem para vários anos, agora descansa, come, bebe e alegra-te. Viva uma vida desse mundo. Mas Deus lhe disse, insensato, essa noite pedirão a tua vida, e o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Como eu falei, Jesus aqui de modo algum está condenando a riqueza. Jesus aqui está condenando uma forma de pensar. Primeiro ponto que nós podemos tirar aqui é que esse rico insensato, ele é alguém que ele pensa muito nele mesmo. Esse pensamento na filosofia se chama antropocentrismo, É um pensamento individualista, E isso, quer queira ou não, hoje em dia acontece muito. E o cristão, nós cristãos, temos que tomar cuidado com isso. Então aqui nós vemos alguém que atribui tudo na sua vida ao seu esforço. Se a colheita foi uma benção, minha colheita foi boa. O que eu vou fazer com o meu dinheiro? O que eu vou fazer? E ele não atribui nada a Deus. A segunda coisa que nós podemos tirar aqui é que ele viveu essa vida para quem? Aqui nós podemos ver no versículo 20, que fala assim, mas Deus lhe disse, insensato, essa noite pedirão a tua vida. E o que tens preparado? E aí eu gostaria de trazer, que é o que a gente sempre tem que fazer, trazer essa mensagem para nessa vida nossa. O que nós temos preparado para Deus? O que nós temos preparado para a eternidade?
né? Eu costumo falar que a gente não temos que ser represa de bênçãos de Deus. Deus abençoa cada um da sua forma, uns com riqueza, outros com entendimento, outros cada um da sua forma, né? Uns com fé o bastante para transbordar para outras pessoas, mas nós temos que tomar o cuidado de não represarmos a bênção de Deus nas nossas vidas. O que acontece é que muitas vezes nós represamos e pensamos igual esse rico sensato, a minha bênção, Deus está me abençoando, e fica nisso, nós não deixamos fluir, nós não deixamos ir para outra pessoa, né? E isso mostra um pensamento individualista que nós temos, né? A outra coisa que nós podemos ver aqui é: para quem será? Para quem será que eu estou vivendo? Para quem será que eu estou caminhando? Será para a eternidade? Será para Deus ou será para esse mundo? Porque o cristão ele tem que tomar essa decisão. Eu vivo para o mundo ou eu vivo para Deus? E aí Cristo fala que não tem como nós servirmos a dois senhores, porque se eu servir um eu vou desagradar o outro e vice-versa. Então nós temos que tomar esse cuidado. Nós vivemos num mundo, em um país de muitas bênçãos, né? Nós vivemos em uma época de muitas bênçãos. Nós temos tudo ao nosso favor. E a gente pode usar de tudo, desde que seja com sabedoria, e desde que seja para abençoar outras pessoas, e desde que seja pensando na eternidade. Porque afinal nós somos peregrinos nesse mundo. Nós estamos aqui só de passagem. Tenha todos um bom dia e fiquem com Deus.